Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Estamos em uma semana profética. Eu creio que Deus está ativando, reativando algumas pessoas. Ontem nós tivemos aqui uma palavra abençoada, onde o Espírito de Deus veio e nos sacudiu, falou coisas tremendas aos nossos corações. E eu creio que hoje não será diferente. Deus tem algo para ministrar, Deus tem algo para falar. É um novo ciclo, é uma nova estação. Deus está nos levantando como uma geração que não vai ficar com a voz profética calada, mas sim se levantar no espírito de João Batista, preparando a volta do Messias para aqueles que estão precisando ter um encontro com eles, amém? Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, inclusive no dia de hoje. Estava meditando e Deus me deu até um tema: a comunidade profética. A comunidade profética. No tempo de Israel, Samuel ele é levantado como fundador da escola profética, a escola dos profetas. Apesar de ele ser sacerdote e juiz, ele também era um profeta. E ele levanta essa escola, inaugura essa escola com alguns alunos e começa a ministrar ali alguns ensinos para aqueles alunos profetas. E desde então, quem dá continuidade com essa escola profética é Eliseu e Elias. E o estilo de vida deles era viver em comunidade. O estilo de vida deles era viver em comunidade, de comum acordo. Quando eu estava estudando sobre isso, até lembrei da igreja primitiva, que estavam reunidos sempre no mesmo lugar, orando, repartindo o pão, sempre em comunhão. E quando eu estava vendo sobre esse estudo, a escola profética, eu vi que o estilo de vida deles era esse. E sempre na escola profética, o Senhor sempre achava um. Vira para o seu irmão que está do seu lado assim, e fala bem assim para ele. Ele achava um, ele encontrava um na escola. Porque quando ele encontra um, querido, ele pode enviar o dilúvio porque ele achou Noé. Você está entendendo isso? Quando ele encontra uma pessoa, ele pode dar sonhos para Faraó porque ele já achou José lá no presídio administrando. Quando ele encontra um, ele pode revirar a cidade do avesso porque ele já encontrou Elias. Quando uma enfermidade ela é apresentada para você através de uma pessoa, é porque Deus te encontrou como um agente de milagre. Você está entendendo isso? Ele nos encontra para ativar algo aqui na terra. Ele nos encontra para provocar um milagre. Estamos numa semana profética, onde o Senhor está nos levantando, ativando o nosso espírito, para dizer para essa cidade que há milagre, que há cura, que há realização do Senhor. O Senhor está nos levantando como uma igreja que vai provocar um milagre nessa terra, querido. A comunidade profética é para isso. Ele vai achar sempre um nessa escola para liberar essa palavra. Eu quero ler um texto com você, Mateus capítulo 17, versículo 5. Aleluia. A palavra diz assim: estando ele ainda a falar,
eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai. Estamos diante de um texto que é no Monte Tabor, a Bíblia fala que é o Monte da Transfiguração. Esse monte ficava na região da Galileia. Jesus chama 3 discípulos para subir com ele a este monte, e de repente acontece um sobrenatural nesse monte. Acontece algo que marca a vida daqueles discípulos. De repente, nesse monte, aparece Elias e Moisés conversando com o Senhor Jesus. Mas quero te chamar a atenção para algo aqui, querido. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Jesus ali no meio daquele relacionamento. Pedro fica impressionado com aquela visão, fica extasiado e fala com Jesus: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, um para Elias, outro para Moisés e um para o Senhor. De repente aquela visão some, o corpo de Jesus fica resplandecido, glorificado diante de Pedro e dos discípulos. E eles acordam daquela visão e descem o monte. E Jesus dá uma ordem: não fale isso para ninguém, até que o dia que o Filho do Homem venha ressurgir. Eu quero voltar com você agora uma mesma cena que aconteceu no Êxodo. Moisés sobe com 3 líderes ao Monte Sinai, e ele está ali ouvindo a voz do Senhor. Moisés, quando ele desce, a face de Moisés está brilhando. Aleluia. O povo está vendo a face. A região da cabeça de Moisés está brilhando. O texto está falando que Moisés, ele desce e o povo não consegue olhar no rosto de Moisés. Mas o que o Senhor está dizendo entre essas 2 palavras para mim e para você, que quando Moisés desce, está dizendo que o cabeça um dia vai descer na terra, aleluia, que é Cristo Jesus, mas um dia também ele vai subir para mostrar para os discípulos que agora não somente sobre a cabeça, mas em todo o corpo, a glória dele se manifestará. Querido, quando o Senhor está falando aqui com Jesus no Monte da Transfiguração, Ele mostra a lei, Ele mostra o profeta, mas agora Ele ecoa uma voz do céu e diz: toda a lei e toda a profecia está no meu Filho, a Ele vocês ouvi, a Ele vocês ouvi, é nele que está a revelação, é nele que está toda a palavra profética. Meu Deus, eu quero ler um texto com você, abra comigo aí. Meu Deus, Jesus. Hebreus capítulo 1. Meu Deus. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Deus, que várias vezes e diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, porque também fez o universo. Agora não é a lei, agora não é os profetas, mas agora está tudo no Filho. E a comunidade profética é isso, é entender que nós estamos se levantando e sendo levantado pelo Espírito de Deus para manifestar a identidade de Cristo. Não é o evangelho da noiva, mas é o evangelho do noivo. Você está comigo?
Aleluia. Na comunidade evangélica, na comunidade profética, existe a sequência. E a sequência é da solitude para a comunidade, da comunidade para o ministério. Da solitude para a comunidade, da comunidade para o ministério. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, a palavra diz assim: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Esse é um episódio onde o Senhor Jesus se retira e fica a noite orando com o Senhor. Depois de passado a noite sozinho, orando, falando com o Pai, ouvindo o Pai, ele desce e prepara a sua comunidade. O primeiro ponto aqui, eu preciso estar sozinho para ouvir a revelação de Deus. Na solitude, eu fico mais calado ouvindo do que falando para Ele. Porque quando Ele fala, Ele muda o que precisa ser mudado dentro de mim. Depois da solitude, Ele desenvolve a comunidade profética. Ele levanta a sua equipe, os 12 apóstolos. E logo em seguida Ele prepara essa comunidade para o ministério. O ministério é o serviço ministerial em curar enfermos e expulsar demônios. Eu lembro que um dia, queridos, aconteceu algo comigo, que reunimos 3 amigos, eu e mais 3 amigos, um deles era pastor, e nós levantamos ali um propósito diante do Senhor, e designamos um alvo. E qual era o alvo? Era entrar no presídio, e toda visita, nós iríamos provocar o céu para o milagre acontecer no exato momento da visita. Toda quinta-feira nós reunimos em oração, nos consagramos e nós subíamos, ia para o sistema prisional. Chegávamos lá, conversava com o delegado, conversava com os agentes e falava que nós iríamos fazer um culto só de 1 hora e pronto. E ele deixou assim pré-agendado que toda quinta-feira a gente poderíamos ir. E nós fomos toda quinta-feira. E o alvo era ganhar vidas e ativar pessoas que estavam desativadas ali naquele lugar. E fomos consagrando, orando. Ia 2 para um lado, 2 para o outro. Cantávamos 2 louvores. Reunimos 15 homens aqui, outros 15 aqui. Quando tinha mais, era mais lá e mais cá. E começávamos a orar, e começava a cantar. E a oração que a gente fazia antes de chegar lá: se houver arrependimento, o alvará vai chegar, o milagre vai chegar na hora. Essa é a oração que a gente fazia antes de chegar lá. E no final a gente fazia o apelo para aqueles homens. Homens que estavam ali porque resolveu cometer um assalto. Homens que estavam ali por causa de um tráfico. Homens que eram ministros de louvores. Homens que pregavam no altar, mas estavam ali desativados no seu espírito. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. A situação, o caos não pode calar a voz profética que existe em nós. A situação não pode nos paralisar. E no final a gente ia fazer o apelo. Ia 2 ou 3, outros ficavam chorando, com medo de ir lá na frente. Mas a oração era a seguinte: se houver arrependimento, o milagre vai chegar.
Na primeira semana, 2 homens se converteram. O agente grita de lá o nome dos 2 nomes. O alvará chegou. Na terceira semana, na segunda semana, pregamos, adoramos ao Senhor. 4 pessoas se converteram e se renderam aos pés do Senhor. Os 4 eram chamados na porta para sair pela cadeia. Eu lembro que na terceira vez, eu estava conversando com um rapaz que se chamava Samuel. Ele era de Guarapari. Ele pegava o violão e começava a cantar, uma voz linda, tocava bem. E eu falava assim: Samuel, você está há quanto tempo aqui? Tem 3 meses que eu estou aqui, Marlon. Eu falei assim: você tem ouvido as mensagens que estão sendo pregadas aqui? Marlon, eu ouvi na primeira, eu ouvi na segunda. Eu até chorei lá atrás, mas não tive a coragem de vir aqui na frente. Mas hoje, eu estou com meu coração decidido a me render aos pés do meu Senhor Salvador. Eu vou voltar para o lugar de onde eu não deveria ter saído, para o centro da vontade do Senhor. Mesmo que o alvará não chegue hoje, hoje eu estou devolvendo a minha vida para Ele. Meu irmão, o louvor, veio a pregação, a cadeia foi tomada pelo Espírito de Deus. Aquele homem se rendeu aos pés do Senhor. De repente, lá na porta, o agente grita: Samuel, o seu alvará chegou. Você está entendendo isso? Essa semana não é uma semana que nós colocamos só uma semana profética. Será uma semana que o Senhor está nos ativando para viver um ano de 2020, profetizando sobre essa nação, declarando que essa nação será mudada, declarando que o bairro do Divino Espírito Santo será transformado, declarando que Vila Velha é do Senhor Jesus. O livro de profeta Ezequiel, ele é levado ao vale de ossos secos, querido. Meu Deus, ele é colocado em uma situação, e Deus pergunta para ele: por acaso esses ossos podem reviver? A gente por muitas das vezes é colocado em um vale, que o vale está calando a nossa voz profética. Por acaso, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Talvez Deus está falando nessa noite: por acaso a sua família não pode ser mudada e transformada? Profetiza, filho do homem. Decante com manaralabaxébias. O problema é que a situação está nos calando, a situação está nos paralisando. Nós olhamos e não temos a fé para dizer: levanta, osso seco. Mas hoje o Senhor está nos ativando aqui. Quando eu sair daquela porta para fora, quando você sair, você vai levantar as mãos e vai dizer: essa situação vai mudar, essa situação não vai ser mais a mesma. Hoje o Espírito do Senhor se levantou neste lugar para dizer: profetiza, filho do homem. A comunidade profética não se cala. Amém? Aleluia. Existem 3 aspectos principais na comunidade profética. Existimos para zelar pela presença de Deus. João capítulo 2, 17, os discípulos trazem a lembrança o seguinte: lembraram-se
do que está escrito: o zelo pela minha casa me consumirá. Zelar pela presença de Deus. Esse texto aqui é um texto bastante conhecido por nós. Ele entra no templo e ele vê que no templo está tendo vendas, tipo de negócio. Às vezes nós não compreendemos esse texto, mas o texto está bem claro aqui, porque existia pessoas ali que estavam comprando culto, comprando uma adoração, porque para ir adorar no templo tinha que levar uma pomba para o sacrifício, tinha que levar um cabritinho para o sacrifício. Mas agora Jesus entra no cenário e diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. É o zelo, é amar. Quando eu quero fazer algo, eu tenho que fazer com amor, é zelar por aquilo. E eu e você, nós somos uma comunidade profética, não é a comunidade que compra culto, que não chegam no templo do Senhor esperando que algo saia do altar, porque a adoração não tem a ver com música, mas sim com uma entrega. Quando eu venho neste lugar, eu venho para desfrutar daquilo que eu conquistei no meu secreto em casa. Eu não venho para receber, mas eu venho para dar a Ele. O segundo aspecto é para cuidar um dos outros. Você tem coragem de servir o irmão que está do seu lado? Servir com amor é servir sem esperar uma retribuição. É pegar o balde, se inclinar e lavar os pés. Salmo 68, o verso 5, a palavra diz assim: pai de órfãos e juiz de viúvas. Deus faz o solitário viver em família, e liberta aqueles que estão presos aos grilhões. Eu não faço porque eu quero um resultado, eu faço porque eu sei quem sou em Cristo Jesus. O entendimento da comunidade profética é esse: é entender quem é, não é fazer para ter. E o terceiro aspecto é incluir mais pessoas nesse propósito. Qual é o propósito desse ano? É o ano da promessa. Então, se eu estou alinhado nessa palavra, debaixo dessa palavra profética, eu vou viver promessa. Efésios declara e deixa bem esclarecido para mim e para você o propósito do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Aqui está a definição do propósito: uma família edificada sobre uma rocha, uma pedra principal, Cristo Jesus. E eu e você, nós fomos chamados para isso. A comunidade profética é aquela que libera
a voz profética. É aquela que queima no deserto para incendiar uma cidade. E o destino da comunidade profética é proporcionar encontro com Deus, é ser facilitadores. Irmão, não se assuste não. Tem muitas igrejas que estão mais complicando do que facilitando. Tem muitos líderes que estão mais matando do que ressuscitando. Meu querido, do jeito que você constrói ou ganha uma pessoa, é do mesmo jeito que você vai manter. Ouve essa aí, querido. Se você ganha na bajulação, você vai ter que permanecer na bajulação. E bajulação é aquilo que sustenta o ego. Mas hoje, Deus está liberando algo sobre nós que vai derrubar todo o ego no altar. É! Shekaralabassora mandaracai. É isso que Deus quer fazer na comunidade profética. É derrubar o orgulho e levantar o santo. É esse barulho que Ele quer fazer no nosso espírito. Outro destino da comunidade profética é oferecer uma identidade para as pessoas. Jesus chega no meio dos discípulos: ei, o que estão dizendo aí sobre mim na cidade? O que estão falando sobre a minha identidade aí na cidade? Será que alguém pode chegar lá no seu serviço e perguntar qual é a identidade desse rapaz aqui no serviço? Será que alguém pode chegar na faculdade ou no meio de uma roda de amigos e perguntar sobre a sua identidade, a minha identidade? Olha o destino da comunidade profética, querido. É formar identidade em pessoas que não sabem quem é em Cristo Jesus. E eu e vocês fomos ativados para isso. Nós estamos sendo ativados para isso. Os discípulos falam, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, Jeremias. Mas aquele que está debaixo de um céu profético, oh meu Deus, vai saber liberar a identidade de Cristo nessa geração. E o último, para encerrar, o último destino da comunidade é ser moderno, é se comunicar com clareza com as novas gerações. Se eu estou aqui, eu preciso ser humilde para descer, para buscar o que está aqui embaixo para levar. Eu preciso ser bem claro nessa geração. Eu preciso comunicar de forma bem esclarecida para as novas gerações. Essa semana, eu comentei isso com o irmão hoje, com o Rodrigo, e falei bem, semana passada eu recebi uma mensagem do meu filho, Mike, e ele falou assim: pai, eu saí de um culto hoje com minha tia, e o pastor falou sobre atitudes. Eu creio que esse ano é um ano de atitudes, e eu preciso tomar uma atitude. Eu vou mergulhar mais em Deus nesse ano. Eu falei assim: vai firme, filho.
cai. E ele perguntou para mim de novo: pai, me fala na Bíblia, onde fala sobre promessas. Aí eu falei assim: filho, toda a Bíblia fala de promessa, mas um livro específico. Aí eu falei assim: lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, come aí, mergulha. E ele falou assim: eu vou comer, vou mergulhar. Eu sei que esse ano será um ano de atitude, e eu estou tomando uma atitude para mudar a minha mente e minha vida. Um menino de 13 anos mandando essa mensagem para mim, e eu falei bem assim: Senhor, eu entreguei esse menino no seu altar um dia, e hoje está se cumprindo nele aquilo que eu falei, aquilo que eu tenho orado, aquilo que eu tenho profetizado. Eu creio na palavra profética, e eu estou debaixo de um céu profético, e hoje você está debaixo de um céu profético. Se você crê nisso, levanta do seu lugar aí. Eu quero te provocar nessa hora a profetizar, a declarar que a situação vai mudar, que o caos vai sair. Oh, cheque mandará lavaço, que mandará lavaxé, andará lavaço. Agora é hora de você liberar a sua voz profética. Cheque de mandorá baçu, de cantará lavaxé. Feche seus olhos, querido. Ramande que mandará lavachou, de cantará lavachou, remandará lavacébias. Reque de cantará lavachou, de cantará lavachou. Que posso ler, se não vale de ossos secos?
Às vezes o vale não está aqui fora, mas está aqui, ó. Às vezes o vale não está aqui, mas está aqui. Está entendendo isso? Agora vai ser a hora que você vai ativar. Porque quando Ezequiel liberou a palavra, houve barulho. Querido, a palavra profética tem que causar um barulho. E agora é a hora de você profetizar. O Espírito Santo falou com você a situação, a causa. O Espírito Santo trouxe a revelação. O Espírito de Deus trouxe com clareza nessa noite sobre a situação, o vale, que você precisa profetizar. Agora causa um barulho com a voz profética. Você é aquele que pertence à comunidade profética. Você é aquele que pertence à comunidade profética. Você é aquele que pertence à comunidade profética. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Profetiza, profetiza, profetiza. Vida. Profetiza.